Abacuque, capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que em resposta eu terei a minha queixa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, abençoai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, com a tua santa palavra, e nós possamos sair daqui convencidos pelo teu Espírito Santo, ó Pai querido. Pai, com a tua igreja, em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos. Amém? Irmãos, aqui em Abacuque, esse livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, o profeta, ele falou: por-me-ei na minha torre de vigia e vigiarei. Mas não é vigiar para ver. Havia nas cidades antigas a torre de vigia, onde ficava o guarda, a sentinela, e ela ficava ali vigilante, e quando vinha o inimigo, ele tocava a trombeta, e dependendo como ele tocava, a cidade ficava em alerta. Os guerreiros pegavam a sua espada, pegavam a sua armadura e se preparavam para a batalha. Abacuque está falando dessa vigia, ele está falando de vigiar. E aí no versículo 2, ele diz: ó, o Senhor me respondeu e disse: escreve a mim a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ver até quem passa correndo. Mas o que Deus mandou ele escrever? Ele queria uma resposta. Essa resposta está no capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Era isso que era para escrever na tábua. O meu justo vai viver pela fé. Você está aqui pela fé, irmão. Então eu quero falar com os irmãos que é tempo de vigilância. É tempo de vigilância. Esse trecho que está aqui, vigiai e orai, é Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero enfatizar hoje a importância da vigilância, a importância de estarmos sempre na presença do Senhor, de estarmos sempre na nossa torre de vigia, a importância de nós vigiarmos a nossa fortaleza. Amém? A importância de estarmos vigiando, porque é tempo de vigilância. É tempo de nós vigiarmos. Claro que não vai dar para falar sobre tudo, mas eu separei alguns tópicos. Não vou me ater ao texto aqui, mas vamos fazer hoje um sermão tópico. Vamos pegar apenas o tópico, e não o sermão textual. Então é tempo de vigiarmos as nossas amizades. Pega aí 1 Coríntios 15, 33, na versão King James. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E na versão Revista Atualizada está escrito: não vos enganeis, as más conversações. Conversações com quem? Com as companhias. Corrompem os bons costumes, né? Então as más companhias corrompem os bons costumes. Na maioria das vezes, irmãos, o diabo não precisa de um laço para derrubar alguém. Um amigo talvez é o suficiente. E eu estava meditando aqui, e eu estava lendo aqui no livro de Esdras, capítulo 10, onde depois de restaurar os muros de Jerusalém, ele então Neemias começou a restaurar os muros de Jerusalém. Mas Esdras continuou e fez a sacerdote, ele fez a restauração espiritual daquele povo, para que aquele povo voltasse a cultuar a Deus da maneira que deveria. Neemias era copeiro do rei, mas tinha amor a Deus, tinha sua fidelidade para com o Senhor. Mas Esdras fez uma restauração espiritual. No capítulo 10 de Esdras tem uma história muito triste, dura para nós de hoje, né? Que é quando Esdras mostra a lei,
E Esdras manda que eles dispersam as mulheres que não adoravam o mesmo Deus que o Deus de Israel. E alguns tinham filhos já, e os filhos foram embora. Houve um choro tremendo. Por que nesse caso? Por que eles desobedeceram a lei, irmãos? Por que eles desobedeceram a lei naquela época? Deus falou assim: olha, você não vai casar com as mulheres dessas nações que eles estão expulsando dali. Você não vai se curvar perante os seus deuses. Você não vai se curvar diante deles, desde o 20, verso 1. Né? Não fará para ti mais de esculturas, não encurvarás e nem as adorarás, eu sou o Senhor. Por que eles fizeram isso? Porque passou a conviver com os inimigos, passou a conviver com os gentios que não criam no mesmo Deus que o Deus de Israel. E nessa convivência, eles passaram a admirar aquelas mulheres. Parece que o pasto do vizinho sempre mais verde que o nosso. Se a mulher do vizinho é mais bonita, é porque alguém está cuidando? É. Cuida da sua mulher que ela vai ficar bonita também. É simples assim. Isso vale para a mulher e para o marido. Então o povo começou a conviver e logo se desviaram. Então, com as más conversações das companhias, não estamos falando de pessoas do mundo, vou te falar mais lá na frente. Não, Paulo diz que necessário é sair do mundo. Você pode ter colega, amizade no mundo, mas o que você não pode é ser amigo daquele que não é amigo de Deus. Você não pode ser amigo desse sistema mundial que está entrando nos lares, nas famílias, que você tem que aceitar tudo. Nós temos que tomar cuidado com as más conversações do mundo. Temos que saber quem é nosso inimigo. Quem que é amigo? A definição, Dr. Augusto Cury dá uma definição de amigo diferente. Não vou nem usar o dicionário, vou usar a definição do Dr. Augusto Cury, que é psiquiatra, psicólogo, cientista forense. Você olha, cientista, você olha, quem que é amigo? É amigo aquele que você abre o coração para ele. Ele conhece a sua história e você conhece a história dele. Né? Seria mais ou menos como o Anderson. Eu conheço a história dele todinha. Quase tudo. Algumas coisas que eu escondi, mas eu conheço. E ele conhece a minha história quase tudo. Então as coisas que eu escondi, eu não contei. Não é assim? Amizade é isso. Mas lá no seu trabalho, colega, oi, como é que tá? Tudo bem? Vai trabalhar? Vai tomar um cafezinho, toma junto, né? Tomar um lanche, né? Seja amigo, é assim lá. Agora, amigo aqui que entra na sua vida. Quem tem intimidade com você, irmãos, a definição de amigo para Deus é diferente da nossa. Deus ia destruir uma cidade, 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Seu amigo, olha, Abraão era tão amigo de Deus. E Deus falou assim, olha, com os anjos: será que eu vou ocultar de Abraão, já que ele vai ser uma grande nação? Deus não mandou um anjo lá. Deus mesmo veio em teofania. Deus foi lá no Carvalho e apareceu para Abraão. Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começou a interceder por aquela cidade, porque Ló, seu sobrinho, morava lá. Amizade é isso. Deus foi lá falar para ele. Amigo é aquele que conhece a sua vida, que você confia. Tiago 4:4. Adúlteros, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Com esse texto, o Tiago está dizendo que a gente não pode ser amigo desse sistema, e não é do mundo, é com o sistema mundial. Né? O sistema que está tentando ser implantado no mundo. Por que todo filme, por que todo seriado, até nos desenhos, tem um casal homoafetivo? Por quê? Todo filme, todo seriado
que o diabo quer minar você, quer minar a sua fé, destruir a família. A Bíblia diz em Gênesis 1: Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Amém? Não são as pessoas do mundo. 1 Coríntios 5:10. Eu estou te mostrando, primeira coisa, que tem que cuidar das nossas amizades. Mas eu estou te falando que essas amizades são aquelas que são realmente nocivas à nossa fé. 1 Coríntios 5:10. Nisto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então não seria necessário estar com o mundo. Mas se você continuar lendo lá, Paulo vai dar uma classe depois que é ruim. Refiro àqueles que falam que é irmão, não é. Então, pessoas desse calibre sempre vai ter. Lá no seu trabalho, tem gente boa, gente. Você vai conviver com ele. Nós não vamos cercar uma bolha, mas é preciso saber, como Paulo diz aos Coríntios: observar tudo, reter o que é bom. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo convém. Não é tudo que você pode fazer, irmão. Não é tudo que você pode. A gente tem que evitar ser amigo das pessoas que são nitidamente inimigas da nossa fé. Pessoas que são inimigas da nossa fé. Miguel já teve amigo, colega, que era espírita, quase que vai comer, mas não criticou a sua fé ainda, porque ele respeitava a sua fé. Paulo, nesse texto, vai falar daqueles irmãos. O cara fala que é crente, que ora, que busca, mas ele só dá um mau testemunho também. Você pode ler lá na sua Bíblia depois. Então, eu preciso saber quem é inimigo da minha fé. Esse sistema que estou implantando aqui é inimigo da nossa fé. Estão lutando contra a fé cristã. Se continuar do nível que está indo, daqui a algum tempo você não vai poder expulsar demônio mais. Está ficando muito chato, irmãos. Você não está podendo nada mais. Quem convive, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quem convive muito com mentiroso, logo está o quê? Mentira. Porque acha normal. Paulo está falando, cuidado, você não achar normal. Quem convive com um viciado, logo vai achar que é normal aquele estilo de vida. Fulano de tal tem o vício dele. Você já ouviu isso? Mas ele é honesto, trabalhador, não dá problema para ninguém. Está fazendo com o dinheiro dele, não, mas é errado do mesmo jeito, irmão. É ou não é? Você pode ser educado, oi, mas você não pode ser nem colega. Não é normal o filho dormir com a namorada dentro da sua casa. Irmão, cuidado para você não ir para o inferno por causa disso. Cuidado. Não é normal alguém usar droga em casa. Pastor, na minha casa ninguém usa droga. Se alguém bebe cerveja na sua casa, cerveja é álcool. Álcool é droga lícita. O nome é droga lícita. Qual que é a droga lícita? Álcool e cigarro e o tabaco. Então vigie as suas amizades. Cuidado com as suas amizades. A gente quer. Eu estou tentando te ensinar a ir para o céu. E para você ir para o céu, você vai ter que falar do amor de Deus para as pessoas lá fora. Você, como eu falei, que você não pode ser aquele crente chato. Mas você não pode ser amigo de quem você precisa saber selecionar suas amizades. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu vi uma vez, e isso me chocou, estava na minha casa em Anápolis, bem casado eu era, e
Eu sempre trabalhava no domingo, levantava 4 horas, ficava até as 6 horas mais ou menos, arrumando a carne para o irmão para a feira. Quando eu tinha desossado tudo, arrumar tudo, aí eu voltava lá para a casa da minha mãe, e eu sempre gostava de ver a missa de manhã. E um dia eu escutei o padre falando uma coisa que até hoje dói. Porque ele falou a verdade. E verdade é verdade em qualquer lugar. Seu filho conviveu com você 15, 20 anos. E de repente, ele conviveu com um amigo 30 dias, desviou. Não quer ir para a igreja mais, não quer orar, não quer fazer isso. No nosso caso, não quer orar, cada um não tem família, não quer fazer nada. Passou a beber, fumar, usar droga. Ele ficou 15 anos, 20 anos com você. Por causa de 30 dias. Lá na escola ele desviou, perdeu tudo. Ou foi ele, o amigo que era tão poderoso assim, ou você que não soube ser pai. Vamos pegar aqui na Bíblia, vou basear o que me fala, o que eu ouvi na Bíblia. José foi vendido como escravo, deveria ter no máximo 16 para 17 anos. Amém? Ele era jovem, caçula da turma. Lá ele foi vendido como escravo, não tinha parente, não tinha amigo, nem falava a mesma língua do povo lá, depois que aprendeu. Mas o homem, por onde ele ia, Deus abençoava. O homem que comprou ele, viu que tudo que José fazia era abençoado. José plantava a horta, cuidava, dava certo. José cuidava dos animais, os animais melhoravam. Então aquele homem passou a perceber, falou assim: eu vou colocar esse homem para cuidar de mais coisas. Foi crescendo, crescendo, até quando eu da propriedade de Potifar inteira. Por que eu sei que Deus era com ele? Porque Deus não abençoa quem é infiel. Quando a mulher de Potifar tentou dar de cima dele, José sabia que ele ia ser condenado à morte. A pena era a pena de morte. Por que que Potifar não condenou ele à morte e só foi preso? Porque ele ficou, como nós dizemos, uma pulga atrás da orelha. Então José conviveu com seus pais em torno de 16 para 17 anos, mas não perdeu os princípios. Pai e mãe, ensina seu filho, ora para seu filho, ensina a Bíblia para seu filho, ensina seu filho a decorar a Bíblia, recitar a palavra de Deus. Já falei que os judeus, na época de Paulo, a criança com 6 anos, para entrar na escola rabínica, tinha que fazer uma prova oral, tinha que citar os 10 mandamentos. E nós achamos difícil o filho decorar alguns trechos da palavra de Deus. Então, outra coisa, irmãos, é tempo de vigiar a nossa fé, é tempo de cuidar das amizades, principalmente o jovem, mas é tempo de vigiar a nossa fé. Como podemos vigiar a nossa fé? Como zelar pela nossa fé? Como é que um bom lenhador cuida do seu machado, mantendo sempre afiado? Como é que um bom açougueiro, o que ele faz? Toda vez, no meu caso, quando eu trabalhava, acabou de atender o freguês, você limpa a faca, afia ela, se for preciso, passa na pedra de novo e guarda, para que quando eu precisar, está afiado. Aquilo? Se não, e tem que manter o afiador sempre pronto. Já reparou que nos mercados, pelo menos o mais organizado, cada um tem sua faca e seu afiador? Porque se, por exemplo, eu, para cortar com a mão direita, nadando que é canhoto, se eu pegar a faca minha, é uma vez só, ela não presta mais. Tem que afiar de novo. É ou não é? Então cada um tem sua faca. E tem que estar afiadinha. Irmão, você tem a sua ferramenta, que é a palavra de Deus, afia ela. Ora, leia a Bíblia. Você tem que estar pronto. Olha, irmãos, aprenda uma coisa. Quem cita alguns versículos da Bíblia, tem pessoas
porque ele leu muito, ele decorou. Não é memória boa que ele tem além da conta, é porque decorou mesmo. Já falei isso aqui, por que eu sei a tabuada até hoje? Qualquer número que você perguntar, dentro da tabuada eu respondo. Porque quando a terceira série eu enjoei de copiar aquilo, irmão. Copia a tabuada 30 vezes. Do 1 ao 10, 30 vezes na mão. Copia a tabuada 20 vezes, do 1 ao 10 na mão. Não tem como não decorar. Então você tem que estar sempre lendo a palavra do Senhor. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que decorar pelo menos as suas histórias. E hoje está mais fácil. Você pega aqui o seu celular, o seu smartphone, tem a Bíblia em áudio. Você pode trabalhar e escutar. Né? Decore as histórias, mantenha uma vida de oração diária. Mas o mais importante para você manter viva a sua fé, o mais importante para você estar vigiando e zelando pela sua fé, se chama testemunho. Não é oração e não é leitura bíblica, é testemunhar. Porque quando eu testemunho, eu digo: olha, eu orei, Deus me respondeu, então estou engrandecendo o Criador. Quanto mais você testemunha, mais a sua fé cresce. Testemunho é engrandecimento de Deus e mostrando: olha, Deus responde o pecador também. Deus responde a gente quando a gente ora. E eu preciso tomar cuidado. O que você não pode é dar lugar a Paulo diz, o Senhor Jesus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem muitas coisas, irmãos, que você vai sentir. Lembre-se de uma coisa: sentir não é pecado. É os seus hormônios afluindo. Uma mulher achar um homem bonito não é pecado. E acha, não fica achando, pensando que a sua mulher não olha, que olha. Involuntariamente, mas olha. Não pense que o seu marido não olha, que olha. Mesmo que seja involuntário, mas olha. Achar uma pessoa bonita não é pecado. O que é pecado? É cobiçar. Se irar não é pecado. Nós somos seres humanos, nós vamos sentir raiva. Nós vamos, de vez em quando, ter uma vontade de chutar o pau da barraca, ter uma vontade de largar tudo. Será que você nunca sentiu isso? Claro que já. Mas que você não pode dar lugar à ira. Então você tem que vigiar a sua fé. Tomar cuidado com aquilo que você fala, com o que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo. Né? A carne é fraca. E eu não posso. Eu tenho que vigiar. Estava conversando hoje mais cedo com o Micael, que às vezes há muitos dependentes químicos, ele não consegue largar o vício, porque ele, já viu que às vezes ele se interna numa clínica, sai, fica 1, 2 meses bom, ficou 3 meses lá, está maravilhoso, sai, fica bom. Sabe por que ele cai de novo no mesmo vício? Porque ele volta a frequentar os mesmos lugares, ele volta a frequentar a mesma rua, o mesmo bar, o mesmo lugar, não é? Aí dá conta, pessoal? Não dá. Vem a música, o cheiro, vem tudo, então o negócio é complicado. Eu preciso vigiar as minhas amizades, eu tenho que saber até onde é o meu limite. Lembra do salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que, mas Davi não disse: eu estou andando pelo vale da sombra da morte, ainda que for preciso, eu sei que tu estás comigo, a tua vara e tua cajada me consolam. Lembra-se, irmão, você é livre, e ser livre é fazer o que você não quer. Vou repetir: ser livre é fazer o que você não quer. Ah, pastor, achei que ser livre é fazer o que eu quero. Quem faz o que quer é escravo, não é livre.
É escravo dos seus sentimentos, dos seus vícios. Tem vício de todo tipo. Do álcool, às drogas, até o vício da comida. Que é vício também. Tudo que gera prazer gera vício. E um deles, que mais gera prazer no ser humano, se chama alimentação. Então preciso entender que você é livre, você faz o que você não quer. Eu posso, mas eu não vou, porque eu sou casado. Eu posso, mas eu não quero, porque eu sou servo de Deus. Eu posso, mas eu não vou, porque eu não posso decepcionar meu pai e minha mãe. É assim. Ou às vezes você simplesmente diz: eu não posso, porque é errado, e eu não vou andar por esse caminho mais. É tempo de vigiar nossas ações. Vamos adiantar aqui. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Irmãos, é dever do cristão levar uma vida honesta, não é? É dever do cristão dar um bom testemunho. Naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação, porque eles vão ver as suas boas obras. Cristão tem que ter boas obras. Cristão tem que ser diferente. O nosso diferencial é que nós somos um povo diferente. Nós somos um povo de boas obras. Nós somos um povo que anda dentro da vontade de Deus. O povo de Deus é um povo honesto. Olha em 1 Pedro 1,15. O que o apóstolo Pedro diz ainda mais claro? Mas como é santo aquele que nos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. A sua maneira, o seu proceder tem que ser santo. Como você sabe que está agradando ao Senhor, eu sempre, não dá para a gente falar de vigilância, da gente falar do nosso vigiar, nossas ações, sem ler Colossenses 3,17. Coloca Colossenses 3,17, eu vou te ensinar só com esse versículo. Só com isso. Que você pode ser uma pessoa santa, só obedecendo esse versículo. Que você pode ser uma pessoa honesta, só obedecendo esse versículo. Que você pode ser um bom marido, só observando esse versículo. Que você pode ser um bom filho, só observando esse único versículo. Porque ele é tão poderoso, é tão completo, que eu posso abranger qualquer assunto aqui, qualquer assunto mesmo. E quando tudo que fizeres, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Agora vamos lá, né? Tudo que fizeres em palavras ou em ação. O que é palavras? Quando você canta, é palavra? Então você canta tem que ser para glorificar o Senhor. Você fala lá na esquina, é palavra? Então tem que ser para glorificar o Senhor. Isso quer dizer que para glorificar o Senhor, eu não posso falar mal de alguém pelas costas dele. Ou posso? Não posso. É palavra. O fofoqueiro está lá em Provérbios, diz que 6 postos na testa, mas a 7ª Deus abomina. É o semeia contenda entre os irmãos. Não é em Provérbios. Então, falar, cantar, tudo que está envolvendo a minha fala, tem que ser para glorificar o Senhor. Só que quando ele fala palavras ou por obras, aí engloba tudo. O que é ação? O que é uma obra? Não é uma ação? Lá no seu trabalho, trabalhar é uma ação? Então tem que ser para glorificar o Senhor. Não é pelo salário que você ganha. Você tem que dar o seu melhor lá, porque você é servo de Deus. Lá na sua casa, tudo que você faz é uma ação. Quer seja varrendo a casa, a irmã, quer seja cuidando da família, é ação, então tem que ser para glorificar o Senhor. Simples assim. Não tem segredo. Tudo que você fizer, irmão,
31. Quer comais ou bebais, ou qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Lá ele vai mais além. Lá Paulo foi bem direto. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais ou bebais, ou fazer qualquer outra coisa, irmão, faz para a glória de Deus. Então vigia suas ações colocando o Senhor na sua vida. Amém. Ou como naquele livro, que seus passos que faria Jesus. Uma cidadezinha fez um desafio de não fazer nada, de não vestir, não comprar, não vender, sem se perguntar: Jesus faria o que eu estou fazendo? Ele falaria o que eu estou falando? Ele agiria como eu estou agindo? Só isso que eu estou fazendo. Só. Amém? Glória a Deus. Sabe o que é vigilância, irmãos? Romanos 12, 2, Paulo diz: não vos amoldeis às vossas paixões que tinham anteriormente, né? Romanos 12, verso 2: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Deus quer ver você transformado. Abacuque disse: eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia. Eu vou vigiar, porque eu quero ver o que Deus vai me falar. Eu quero ouvir o que Ele vai me falar. E pensando nisso, eu lembrei de uma história que Abacuque se colocou na torre de vigia para ouvir Deus falar com ele. É uma história que o nome dela não precisa. É o tipo dessa história, um tanto engraçada e trágica, mas ao mesmo tempo o conteúdo dela é muito maravilhoso, né? Durante uma grande enchente, um homem muito religioso, sabe aquele fanático? É ele, né? Saiu de casa e as águas pegou ele pelo caminho. Quando a água chegou aos pés dele, um senhor numa canoa passou e convidou ele para embarcar. A resposta daquele homem foi: olha, não, muito obrigado, Deus vai me salvar. Deus falou comigo que vai me salvar. O homem da canoa: entra, rapaz, vamos embora. Não, Deus falou comigo que vai me salvar. Vamos embora. A água estava na cintura, dois homens vieram já num barco a motor, né, numa canoa motorizada. Ó, entra na canoa, vamos te levar até a margem do outro lado, um lugar seguro. A resposta é: não, obrigado, Deus falou para mim que vai me salvar. Como o salvamento chegou, vamos lá, entra na canoa, vai ser rapidinho. Não, Deus falou que vai me salvar. Quando a água estava chegando lá no pescoço, não dava para andar mais, aí o pessoal olhando de helicóptero, viu aquele homem ali, só com a cabeça para fora, falou assim: olha, jogou uma corda, sobe, segura aí que a gente vai te levar. Falou: não, Deus falou que vai me salvar. Não, rapaz, o salvamento chegou, o pessoal insistiu, o helicóptero foi embora. Aquele homem morreu afogado. De repente ele chegou lá no céu, triste, assim: olha, eu achei que o Senhor ia me salvar. Né? Eu achei que o Senhor ia me salvar. Por que o Senhor me deixou morrer? Bem, Deus falou assim: eu lhe mandei uma canoa, um barco a motor, um helicóptero, você não quis. Eu vou te salvar naquela canoa, eu vou te salvar naquele barco a motor, eu vou te salvar naquele helicóptero que você não quis. Quantas vezes Deus está mandando ajuda, a gente está rejeitando, Deus? Quantas vezes Deus fala, a gente não escuta? Ah, isso não é para mim, isso não é comigo. Ah, fulano de tal falou, nós jogando verde, a carapuça serviu. Irmãos, eu aprendi uma coisa: quando falar que a carapuça servir em mim, eu amarro ela e vou mudar minha vida. Se tem uma coisa que eu não gosto,
que eu detesto, é ser chamado a atenção. Então ninguém me chama mais que uma vez. É uma vez só. Fui trabalhar com um açougue uma vez, e eu conheci, desde meus 12 anos que eu sei fazer linguiça, tudo. Chegando lá nesse açougue, ele fazia totalmente diferente, bem mais difícil. Porque nós fazemos assim. Eu não debati com ele, não. Eu aprendi assim, não. Aqui é assim, então vou fazer assim. Então, cara, começa daquela pessoa. Eu tenho uns clientes dele que acostumou daquela forma. Por que eu vou querer enfiar lá abaixo do meu jeito? Faça assim, então. Para mim não tem problema nenhum. Eu fazia linguiça, não moía ela antes, já ia moendo enchendo. Eu já temperava tudo, já moía direitinho, enchendo nessa carga de linguiça, que a gente chama de canhão. Não, o dele jeito era diferente, fazia do jeito dele. Por quê, irmãos? Eu preciso entender a situação. Às vezes Deus está querendo te ajudar, mas não é do jeito que você quer, não é da forma que você entendeu. Está com problema? Talvez não é problema não. O problema é que você ainda não aceitou a situação. Você não tem problema mais. Talvez Deus já levou o problema. Talvez esse agora o seu novo normal é fluir. Nós temos que entender que as coisas mudam e Deus é diferente. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Deus, ele age de uma forma maravilhosa. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Deus tem muitas maneiras de te abençoar. E numa delas você tem que entender, agora é Deus. E diz o ditado, e 3 coisas não voltam. A palavra quando é proferida, a flecha quando é lançada, e a oportunidade perdida. Vamos ficar em pé. Você tem uma oportunidade hoje. Não perca a sua oportunidade de mudar a sua vida.